Olá, aqui é o Ciro Massi, médico psiquiatra, e este é o meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do pensamento negativo que pode acabar gerando a depressão. Em geral, o pensamento negativo ele é o contrário de pensamento positivo. E o pensamento positivo foi, infelizmente, vinculado a algumas questões de autoajuda, a uma besteira que a gente tem que ter. Na verdade, muita gente valoriza o pensamento negativo como uma antecipação do pior que possa vir a acontecer e de estar se preparando para isso. Não deixa de ter sua razão. Realmente, se você pensar no pior, você vai poder se antecipar no tempo e preparar, tomar as medidas necessárias se o pior cenário que você imaginou vier a acontecer. Isso é diferente de um estado de pensamento negativo. É de um estado constante, de um negativismo constante que eu vou estar falando. A característica, ou uma das características principais do pensamento negativo é excluir, deixar de lado os acontecimentos positivos da vida, focando, selecionando apenas os negativos. As pessoas que têm diagnóstico clínico para a depressão têm como um dos sinais ficar ruminando as experiências ruins que parecem que não saem da cabeça. Elas têm muita dificuldade em sair desse ciclo vicioso de apenas focar no negativo. Essas pessoas também têm grande dificuldade de pensar no longo prazo, o que é um outro jeito de falar que são imediatistas, né? Procuram as gratificações das suas ações imediatamente. Tem dificuldade em deixar para depois a resposta positiva, né? Ou a gratificação pelas suas ações. Outra característica das pessoas que tendem ao pensamento negativo é um estilo de avaliar os seus resultados em termos de tudo ou nada, branco ou preto. Ou seja, o comportamento ou ele é absolutamente perfeito ou ele é um completo fracasso. Essas pessoas negativas com grande frequência também colocam padrões de exigência tão elevados que se tornam praticamente impossíveis de serem atingidos. E isso acaba gerando uma sensação quase que permanente de culpa, que é uma sensação muito comum, esse sentimento de culpa, nas pessoas que vivem na negatividade, nesse pensamento negativo. Uma outra característica das pessoas negativas é que elas tendem a se gratificar de modo insuficiente. Então, se cumpre o que se comprometeram a fazer, resolveu fazer e terminou, isso significa que não fez nada a ver, ou melhor, não fez nada a mais do que a obrigação. Às vezes, ou melhor, muitas vezes, interpretam, claro que de maneira errada, o próprio reconhecimento dos seus méritos como alguma coisa voltada para o orgulho, como sendo uma característica de orgulho, quando não é nada disso. O reconhecimento honesto das nossas vitórias e das nossas capacidades nos auxilia a não permanecer num estado negativo. Pessoas com pensamento negativo também tendem a se punir sempre que não alcançam os seus objetivos. E, em geral, são administradas de modo excessivo. Não é de estranhar, né? Então, que as pessoas depressivas evitem qualquer coisa, já que colocam um padrão de exigência tão alto, tão grande, que é muito difícil de ser alcançado. E, por fim, as pessoas mais negativas tendem a atribuir erroneamente a origem dos seus sucessos e fracassos. Quando acontece o sucesso, foi por conta do acaso ou como consequência de ação de outras pessoas. E os fracassos? Os fracassos, em geral, são atribuídas à própria culpa, a si mesmas. Olha só, se esse padrão de hábitos de pensamento, de comportamento forem constatados, se você constatar na sua própria pessoa ou de uma pessoa que está ao seu redor, é interessante procurar um auxílio profissional para esclarecer se não está acontecendo aí uma depressão. A depressão clínica ela é uma doença, como outra qualquer. Não é defeito de caráter, não é defeito de personalidade,
não é sinal de fraqueza, não é falta de força de vontade para superar suas dificuldades. Na presença de um pensamento negativo de tal grau que já esteja configurando uma depressão, é preciso sim procurar auxílio psiquiátrico. Os tratamentos psiquiátricos modernos, contemporâneos, conseguem reduzir o sofrimento de um grande número de pessoas. O pensamento negativo, como eu descrevi, e especialmente o mau humor crônico, aquela visão de que está tudo cinza na vida, de que está tudo ruim, sem esperança, é muitas vezes um sinal de depressão que exige o tratamento médico. Não é o momento do preconceito, é o momento de procurar ajuda qualificada para esclarecer o diagnóstico em primeiro lugar e, em segundo lugar, estabelecer um tratamento adequado, que, repito, tem uma eficiência muito alta para um grande número de pessoas. Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.